Tá te mandando um abraço. Então vamos aqui, um assunto que eu quero tocar com você. É, cara, você é presidente da Comissão de Orçamento da Câmara Legislativa, hein? Caraca, hein? É sinistro, hein? Aí lá vem bomba aí. Não, mas vamos lá. Você deu uma estudada bem no orçamento do DF? Estudei. Eu diria assim, olha, eu vou te falar uma coisa, foi uma das experiências assim que eu não imaginei ter, que foram mais enriquecedoras na minha vida. Você entender a máquina do Estado diante do orçamento é algo fundamental para qualquer político que queira ter qualquer pretensão no futuro no Brasil. E quando você está ali dentro desse processo, você começa a entender as nuances de cada coisa, você começa a entender os programas, como funcionam os processos, você começa a entender os números, você começa a saber o que você pode fazer, como você pode fazer, aonde você pode captar, como investir, como... Ah, o governo está sem dinheiro, precisamos levantar recurso internacional. Como você vai fazer isso? Você começa a entender o que no orçamento você pode cortar, o que você pode colocar mais, como você pode investir. Então, assim, é a base de tudo aquilo que você pode constituir como um governante ou como um legislador. E assim, alguma coisa te chamou a atenção nesse estudando orçamento? O que me chamou mais atenção, É. cara, me chamou a atenção a boa saúde financeira do Distrito Federal. O Distrito Federal é um estado administrado, né? A gente tem hoje um governo que conseguiu é, implantar um ritmo com muitas obras, com muitas coisas acontecendo, que tem uma boa condição financeira. O Distrito Federal hoje é um estado administrado. A gente teve essa dificuldade toda do Fundo Constitucional. Acho que é um debate que tem que ser feito. E eu tenho falado isso e faço questão de falar sempre, quase perdemos o Fundo Constitucional. Não, na verdade, tinha uma questão do teto e tal. No tempo ia acabar diminuindo muito o nosso fundo. O fundo é muito importante, representa 40% do nosso orçamento. Uhum. Mas lá em Washington, nos Estados Unidos, tem, em outros lugares, nos outros países tem também. Então, o Distrito Federal tem que ter. É a capital do país, a gente tem que ter o Fundo Constitucional. Mas nós podemos ser menos dependentes do Fundo Constitucional. Nós temos que buscar outras matrizes econômicas, a gente não pode ficar acomodado, esperando que o governo vai vir dinheiro do Fundo Constitucional, mais imposto e tal. Nós temos que ter criatividade para conseguir ver as matrizes econômicas do DF. O funcionalismo público, que lá no passado era a base da nossa matriz econômica aqui no DF, que é fundamental e tem que ser respeitado, é lógico, não pode continuar sendo. Por quê? Porque hoje você tem inovação, você tem logística, você tem 3 milhões de pessoas, onde a gente imaginava ter 500, 600 mil pessoas. Então hoje a gente cria uma diversidade de alternativas e se torna atraente para o mundo, de fato, para mostrar que a capital do Brasil é um lugar onde as pessoas estão fazendo as coisas diferentes, disruptivas e está dando certo. Ou a gente vai acabar entrando na mesmice. O governo está atuando para isso e a gente tem que tentar ajudar e nunca parar de pensar dessa forma, inclusive em política de longo prazo. Não tem que pensar só em política de governo. Uhum. Vou fazer um programa para esse governo. Pô, se o programa está dando certo, tem que ser um programa eterno, não importa se é esse governo, se é o governo do outro. Teve o governo do PT, teve o governo do PSDB, do governo do PL. Não sei, se o programa é bom, é um programa que tem que continuar, tem que permanecer. Né? Então, acho que essa é uma visão que a gente tem que implantar pensando no Distrito Federal do futuro, pensando a longo prazo, tendo planejamento para as coisas, organização e pensando em desenvolvimento econômico, para poder dar emprego para as pessoas. Se a população não tiver acesso a emprego, a gente vai ter um problema muito sério. Vai colapsar. É claro, a gente quer uma população que tenha... As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ter condição de ter trabalho, às vezes não conseguem. Né? E nós vamos ficar dando peixe, ou nós vamos dar a oportunidade de todo mundo trabalhar da mesma forma, de uma mãe poder olhar para o filho lá no Itapuã, olhar para o filho lá na Santa Maria, olhar para o filho em qualquer cidade que seja no Distrito Federal e falar bem assim, o meu filho pode ter sonho sim, ele vai chegar onde ele quiser. Uhum. Você olhar um auxiliar de serviços gerais, uma pessoa que trabalha na limpeza no hospital, que merece todo o nosso respeito, falar, o seu filho pode chegar onde ele quiser, porque o Distrito Federal é uma terra de oportunidade. Recebeu muita gente no passado e vai dar oportunidade dele chegar lá. Vai ter empresa, vai ter economia girando, vai ter faculdade, vai ter um... Nós temos que ter essa visão, sabe? Hoje eu fico triste quando eu vejo as pessoas até sem sonhos, desacreditadas de si próprias, sabe? E a gente tem que mudar essa visão, sabe? O DF pode muito, é a capital do Brasil, sabe? O Brasil é um país gigantesco, sabe? E eu não me conformo, que às vezes Quase que um desabafo, né? mas eu sei, mas às vezes, por exemplo, fábrica de sapato, eu lembrei do Laí agora. Fábrica de sapato, vai lá para Águas Lindas, nada contra Águas Lindas, nada contra, nada.
Pô, podia estar aqui no DF, né? Muito mais bem instalada. Olha, uma fábrica tanto que geraria emprego. Gera emprego, E por que não vem, movimenta a economia Eduardo? A gente local. fala isso há 12 anos, por que não vem? A gente tem, aqui no DF a gente tem uma dificuldade, porque você fala agropecuária. Você tem estados no Brasil que tem muita terra. Uhum. Né? Turismo, você tem estados no Brasil que tem praias, tem, enfim. Lógico que Brasília tem coisas maravilhosas, você tem que vender muito melhor isso para poder também. Uhum. O turismo pode ser uma grande mola de desenvolvimento econômico nosso. Agora, hoje nós temos um hub aeroportuário estratégico, a gente está numa posição estratégica, a gente é central na América Latina, no Brasil, a gente está na capital do país. Então, logística, inovação e tecnologia. A gente estava discutindo, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, ele trabalha com esse negócio de sementes. E ele estava falando assim, falou, Eduardo, sabe que a gente tem um negócio que faz a genética da semente da soja, não sei o que e tal, eu não entendo muito sobre, mas comecei a pesquisar e perguntar para ele, mas como é que funciona isso? Ele falou, sabe quem domina esse mercado no Brasil? As empresas mundiais, internacionais, não são as empresas brasileiras. Nós não temos programa de fomento, nós não temos grandes projetos para que empresas se desenvolvam aqui. Geralmente são empresas argentinas. Putz, que perder pra gente. Como é que pode a gente aqui, produzindo grão, tendo isso tudo... Aí quem vem desenvolver a genética é uma empresa de fora. Então, assim, pensar nisso. Então, calma aí, vamos desenvolver empresas aqui, locais, vamos investir nesse mercado, vamos pensar em outras empresas que podem também, através dessa diversificação tecnológica, trazer para o Brasil essa riqueza toda que a gente pode aqui desenvolver e levar para o mundo, em vez de a gente ficar só recebendo do mundo. Né? Então, acho que é importante a gente ter essa visão. Aqui é o lugar ideal, por exemplo, para empresas de tecnologia, né? Com que certeza. vamos dizer assim, elas não ocupam muito espaço e geralmente não vêm. Dizem que é por causa da gera uma mão de obra qualificada, a gente tem condição de gerar. Não é só carga tributária. Acho que para essas empresas a gente tem que pensar um pacote de coisas. Você precisa ter. Lógico, até a gente fala assim, vai dar um terreno, o programa da Terra Cap vai dar um terreno. É importante. Para essas empresas não é o mais importante. O que é mais importante é a soma de algumas coisas. É você ter terreno, é você ter mão de obra qualificada. Se você não tem gente capacitada, se você não tem pessoas que foram ali, fizeram a formação, boas mentes para poder trabalhar nessas empresas, as empresas não vão querer estar aqui. Né? Se você não tiver condições tributárias diferenciadas, elas também vão procurar ir para outros lugares. Então é somar isso tudo, né? E agregar o que a gente já tem, que é muito rico, que é toda a parte logística, que para a gente aqui é diferenciado de qualquer outro lugar no Brasil, na América Latina e no mundo. Sim, aqui, né? Por exemplo, nosso aeroporto é um hub, a gente consegue ter aqui uma saída para todas as regiões do país. Então, assim, é fundamental que a gente tenha essa visão. Eu acho que Brasília é privilegiada, mesmo quem já andou o Brasil todo, sabe que Brasília é privilegiada. Com certeza. Você vai em São Paulo de vez em quando, não vai? Vou muito. Vou muito. Quando chega lá, 5 dias. São Paulo. Hein? 5 dias dá vontade de voltar, né? Fala a verdade. Dá. 3 dias tá bom demais. Cara, eu amo Brasília. O dia eu não moraria em nenhum outro lugar no mundo. Olha, rapaz. Tô te falando, rapaz. Tô te falando. Não iria morar em Nova York, não? Não, eu moraria em Brasília. Brasília é o melhor lugar do mundo para morar. É. Agora, a gente tem que avançar muito para que todas as pessoas consigam morar aqui com qualidade de vida.